quinto mandamento, né? Vamos ler como é este quinto mandamento. Se você estiver com a sua Bíblia aí, te convido a abrir sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então este mandamento é o primeiro mandamento que ele vem acompanhado com uma promessa, né? Você vê que essa promessa ela é condicional. Então honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Quando Deus faz essas promessas condicionais, todos aqueles que observarem a condição da promessa herdarão a promessa, independente da pessoa ser da fé cristã ou não, porque Deus ele nunca falta com a sua palavra. Deus sempre cumpre a sua palavra. Então, existem promessas que são apenas para o povo de Deus. E existem promessas que elas são genéricas. São promessas condicionais. Olha, se você fizer isso, vai acontecer tal coisa. Se você fizer isso, tal bênção você alcança. Deus sempre cumpre a sua promessa. Você note que quando Deus ia tirar o povo do Egito, na praga, quando o anjo destruidor ia passar para exterminar os primogênitos, Deus mandou matar o cordeiro, celebrar a Páscoa, e com o sangue do cordeiro fazer uma marca com o sangue do cordeiro no umbral da porta. Aonde tivesse aquela marca, o anjo destruidor não ceifaria a vida do primogênito daquela família. Algumas famílias dos egípcios fizeram isso também, mesmo sem serem do povo de Deus. E aonde estava a marca, o anjo destruidor não entrou. O que isso quer dizer? Que as bênçãos condicionais elas são genéricas para todos. Qualquer pessoa que obedecer a condição que Deus dá, alcança a bênção que ele promete. Então aqui, este mandamento é o primeiro com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então nós vemos aqui que o objetivo deste mandamento, além da promessa, claro, da longevidade, o objetivo deste mandamento é o amparo aos pais em sua velhice, o respeito, amor, gratidão, a sabedoria para ouvir instruções de pessoas mais experientes e que, na maioria das vezes, nos amam, e evitar pessoas más nas famílias do povo de Deus. Porque partimos do pressuposto que se a pessoa ela não tem cuidado com os próprios pais, ela não é uma boa pessoa, né? Então, para evitar pessoas más entre o povo de Deus, tá? Uma nota aqui. Esse mandamento, ele é genérico. Não importa se os nossos pais foram bons pais ou se não foram tão bons assim. O mandamento não está dizendo honra aquele pai e aquela mãe que foram bons pais. O mandamento ele está falando honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, né? Então, mesmo que os pais não tenham sido tão bons assim, nós devemos cumprir o mandamento de honrá-los, tá? Nós vamos analisar aqui como se honra e como não se honra, né? Os pais e consequências destes atos, tá? Um outro detalhe, irmãos e irmãs, é que pessoas que condenam seus pais e os culpam por algo que deu errado em suas vidas, vivem em trevas. Essas pessoas, elas já vivem em trevas e elas não têm percepções corretas da vida. Convido você a abrir sua Bíblia no livro dos Provérbios, capítulo 20, onde leremos o verso 20. Provérbios, capítulo 20, leremos o verso 20.
A quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Então, a pessoa que desonra o seu pai, que culpa o seu pai, que amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, mesmo em vida ele já está em trevas, ele não tem uma percepção exata da vida, ele vive sem luz. Então essa pessoa é como se ela passasse a vida inteira se sentindo vitimizada ou incapaz de alcançar algo, ou não percebendo oportunidades da vida, ou coisa assim, e ela fica alimentando um sentimento de mágoa para com os seus pais. Nós não devemos alimentar sentimento de mágoas para com os nossos pais. Por mais que existam, às vezes, em alguns casos, né, não é o meu, mas às vezes existem alguns casos aí de pessoas que tenham más lembranças ou que sofreram agressões de algum tipo de situação aí que talvez venha fazer isso, né? Então, essas pessoas passam muitas vezes a vida alimentando mágoas dos pais e ela perde a luz da vida, da percepção das coisas, né? Também aqui no livro dos Provérbios, capítulo 30, verso 17, fala sobre isso. Capítulo 30, verso 17. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Então nós vemos aqui nessas duas passagens do livro de Provérbios que uma das consequências de não honrar os pais é a falta de visão. As pessoas vivem em trevas. Elas não têm uma visão, uma percepção clara da vida, das coisas. E por isso tomam muitas vezes decisões erradas ou criam fantasmas na mente, porque não estão vendo claramente a realidade. Parece incrível, mas é fato. Se nós pararmos para pensar, muitas vezes nós encontramos pessoas assim ao longo da vida, né? E às vezes, muitas vezes até eu diria, essas pessoas têm esse histórico de não terem honrado pais e mães, né? Então a palavra de Deus, ela é perfeita, e os 10 mandamentos, ele é um código perfeito, absoluto, um código moral, uma prescrição de Deus, que se nós cumprirmos, nós viveremos muito mais felizes e evitando consequências desastrosas. Um outro fato é que as pessoas que estão nessa condição de não ter uma percepção clara da realidade, da vida, das coisas, das oportunidades, de pessoas que lhe estendem a mão e etc., essas pessoas muitas vezes elas não associam o que acontece com elas, o estilo de vida que elas têm, com a forma que elas trataram seu pai e sua mãe. Elas não associam esse tipo de vida que elas têm, situações que elas passam, com o fato de quebrar o 5º mandamento. Elas não conseguem associar. A palavra de Deus fala que caem e não sabem no que tropeçaram, né? Então, quando nós observamos, se Deus deu a promessa, o mandamento com a promessa, e nós observarmos o mandamento, nós alcançaremos a promessa. Se nós não observarmos o mandamento, nós viveremos na consequência aqui da quebra deste mandamento, que no caso aqui nós vimos, uma dessas consequências é a falta de visão clara das coisas da vida. Então, para Deus é tão importante honrar pai e mãe, que desonrar pai e mãe era um dos delitos que era passível da pena capital, ou seja, da pena de morte. Todas as nações, elas tinham nos seus códigos penais pena de morte. Os judeus também tinham. A pena de morte dos judeus era o apedrejamento, tá? Era o apedrejamento. Então,
haviam 15 delitos que eram passíveis da pena de morte. Um deles era desonrar pai e mãe. Se você quiser acompanhar ali em Deuteronômio, capítulo 21, Deuteronômio, capítulo 21, verso 18. Deuteronômio, capítulo 21, verso 18. Essa Bíblia aqui é um pouco difícil de folhear. Deuteronômio 21, 18. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão, o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Então era passível era um delito passível da pena capital. Desonrar pai e mãe era um delito passível de pena de morte. E olha só, quando nós dissermos que um dos objetivos do mandamento é não ter pessoas más entre as famílias do povo de Deus, nesta lei, no verso 21, então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Então aquela pessoa que não honra pai e mãe, ela é um mal no meio da família, é um mal na sociedade, é um mal no meio do povo. Então nós vemos aqui que a gravidade de pessoas que tratam mal os pais, ela não afeta somente a sua própria vida pessoal, que o torna cego para algumas questões da sua vida pessoal, como nós vimos. Ela afeta a família e afeta a sociedade, porque ele é um mal no meio da família e da sociedade. Não existe motivo algum para a pessoa tratar mal os seus pais, mesmo que seus pais o tenham tratado mal no passado por algum motivo. A obrigação do filho é não alimentar mágoas e honrar os pais, né? Se você colher o bem, se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia morangos, colhe morangos. Quem semeia cebolas, colhe cebolas. E assim vai. Esta é uma lei universal, né? É a lei da semeadura. Também aqui no livro de Levítico, capítulo 20, verso 9. Levítico 20, verso 9. Também aborda essa questão da pena capital. Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Então nós vemos que pessoas que estão nessa condição ou que já fizeram isso, essas pessoas devem se arrepender. Porque se em vida Deus já condena essa atitude, imagina na vida por vir. Então, veja que é pesado. Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele, né? Amaldiçoar não é apenas desejar o mal, muitas vezes é fazer o mal também, tá? Então nós vemos aqui que é evidente que não existem, né, pais perfeitos, sabemos disso, mas para sermos pessoas melhores, existem dois princípios que nós devemos seguir na vida. Primeiro, temer a Deus, porque é o princípio da sabedoria. Segundo, honrar os pais. Se negligenciarmos esses dois princípios, viveremos com menos sabedoria na nossa vida. Não teremos uma visão clara, uma percepção clara
das coisas da vida, teremos consequências e, sem conhecer a palavra, nós nem conseguimos relacionar as consequências negativas que estamos vivendo com a quebra do 5º mandamento. Nem conseguimos relacionar. Se a pessoa não tem conhecimento dessa palavra bíblica aqui. E infelizmente a maioria não tem. A maioria das pessoas, infelizmente, não conhecem a palavra do seu Criador, aquele que sabe todas as coisas, né? O Novo Testamento também nos ordena a honrarmos e sermos obedientes aos nossos pais. Isso é prática da vida cristã. Convido você a abrir sua Bíblia aqui no livro, na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 6, tá? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Leremos a partir do verso 13. Portanto, Efésios 6, a partir do verso 1. Desculpa, irmãos. A partir do verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Agora presta atenção. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então nós vimos aqui que no reverso, no contraponto, o que desonra perde a visão clara, a percepção clara das condições da vida, de situações da vida. O que honra herda longevidade, mas essa longevidade é sem aquela consequência de perder a visão, ou seja, é uma longevidade com qualidade de vida. Os apóstolos, eles decodificaram o Velho Testamento e condicionaram as doutrinas da igreja, né? Então nós vemos aqui, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A prática da vida cristã é na justiça. O reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então nós vemos aqui, no Novo Testamento, referências a guardar os 10 mandamentos, né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem, ou seja, não só para que viva, que tenha longevidade, mas para que as coisas vão bem, para que tenha qualidade de vida, para que vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então aqueles que dizem que o 5º mandamento é só para a terra, que Deus deu, que era lá a entrada na Canaã, né? lá no Israel, não, a igreja, é doutrina isso, para que te vá bem a vida que Deus te deu, longevidade, tá? Também Colossenses capítulo 3, verso 20. Colossenses capítulo 3, verso 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E Deus é galardoador daqueles que confiam nele. Então é grato diante de Deus obedecer pai e mãe. Veja que em nenhum momento, nem no Antigo Testamento, nem no 5º mandamento, nem no Novo Testamento, existe aquela preposição: se teu pai for bom, se tua mãe for boa, se te trataram bem. Não existe essa condição. Mas é uma ordem doutrinária, é um mandamento dos 10 mandamentos do Código Moral Absoluto e é doutrina da Igreja de Cristo. Então não pode existir cristão que desonre pai e mãe. Não pode existir cristão que trate mal pai e mãe. O contraponto disso está aqui, bem claro, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. 1 Timóteo 5, 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então o pai e mãe está incluído aqui.
Se a pessoa não tem cuidado dos pais, se ela desonra os pais, se ela amaldiçoa os pais, se ela culpa os pais, se ela não pode ser cristã. Ela negou a fé. E é pior que o descrente, porque muitos descrentes tratam seus pais com cordialidade, com amor, com respeito. Né? Muitos mesmo. E esses herdarão a promessa de longevidade sobre a terra, mesmo sendo descrente. Agora, aquele que se diz cristão e que desonra, negou a fé. E é pior que o descrente. Muito pior. Então, como obedecer e cumprir o quinto mandamento? Vamos analisar. O primeiro grande exemplo é do próprio Senhor Jesus, né? Cristo, ele deu o exemplo de submissão. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 51. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 51. Jesus foi o primeiro grande personagem bíblico, o maior de todos, que dá o exemplo sobre isso. Lucas 2, 51. E desceu com eles para Nazaré, era-lhes submisso. E desceu com eles a Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Então Jesus, mesmo sendo o rei do universo, mesmo sendo Deus que se fez um de nós, era submisso aos seus pais. Quando ele recebia bronca dos pais, ele acatava. Então ele era submisso aos seus pais, né? Também nós vemos aqui um exemplo de obediência e serviço. Se você quiser abrir lá em 1 Samuel, capítulo 16, primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, verso 19. Olha só. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Por que esse exemplo aqui é exemplo de serviço? Porque Davi, ele já havia sido ungido por Samuel. E ele ainda estava cuidando das ovelhas do seu pai. Mesmo já sendo ungido por Samuel. Davi seria o rei da nação. Já tinha sido ungido por Samuel. Olha só, ele foi ungido aqui nos versos desse mesmo capítulo, versos 12 e 13. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o. Este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então Davi já havia sido até ungido por Samuel. E mesmo assim estava lá no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Então nós vemos o exemplo de submissão de Jesus, o exemplo de serviço de Davi. Davi servia a seus pais, né? O sábio Salomão ensinou a honrar os pais várias vezes, né? Vamos pegar só uma passagem aqui, Provérbios capítulo 6, Provérbios capítulo 6, verso 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Os provérbios eram a forma didática que eles tinham de ensinar as pessoas, principalmente as crianças, né? Eram experiências reais tiradas da vida. E neste caso aqui, experiências reais tiradas da vida, inspiradas pelo Espírito Santo. Então Salomão, o homem mais sábio entre todos, que Deus lhe deu tanta sabedoria, diz assim: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. E este Salomão, ele não era apenas teórico, ele fazia o que ele ensinava, né? Mesmo sendo rei, ele se inclina diante da sua mãe. No primeiro livro dos Reis, capítulo 2, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso 19.
Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão, para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Então, mesmo sendo rei, Salomão se inclina. Quando a sua mãe vai visitá-lo, ele se inclina com toda a reverência diante dela. Tipo aquilo que faziam antigamente, né? Eu tenho alguns sobrinhos que ainda fazem isso, né? Bênção, tio. Nós fazíamos bênção pai, bênção mãe, bênção tio, bênção padrinho e madrinha, né? Os que tinham esse respeito, Salomão se inclina diante de sua mãe. José também honrava o seu pai, né? Gênesis 48, verso 12. Vamos lá, Gênesis 48, verso 12. Só alguns exemplos, né? E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face. Então, olha só o respeito que esses personagens bíblicos, a reverência que eles tinham, né, com os seus pais. Tá? Paulo ordena, doutrina bíblica, as mulheres cristãs socorrer as viúvas da família. Aqui estão incluídas, sem dúvida, mães e avós, ou seja, as mulheres mais velhas da família. As mulheres mais novas deveriam socorrer as mulheres mais velhas da família, né? Na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas, mesmo elas sendo viúva, mas tudo bem, se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Verso 16. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então, aquelas que têm viúvas, né? A mulher crente que tem viúvas na família, socorra. Aqui está incluído mãe, avó, bisavó, sogra, né? E é uma questão de cuidado do apóstolo Paulo, né? Aparando as pessoas na velhice. Como se quebra este mandamento? Afligindo, maltratando e abandonando seus pais. Assim se quebra esse mandamento. Provérbios 19, verso 16. Provérbios 19, verso 16. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, este morre. Então, o que guarda o mandamento, guarda a alma, tá? O Provérbios 19, verso 26. O que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Então se quebra o mandamento maltratando ou abandonando, né, os pais e as mães, e causando vergonha a eles. Provérbios 17, verso 2. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O filho que causa vergonha a seus pais, até se tiver servos na família, esse terá mais herança do que este filho que envergonha seus pais. Então, nós vemos que assim se quebra o quinto mandamento, né? Bom, terminou o nosso tempo. Nós vimos aqui consequências graves de quem quebra o mandamento, de quem desonra os pais. Na vida prática, pessoas que perdem a percepção da realidade, vivem numa espécie de falta de luz ao ver as coisas e não conseguem associar que ela quebrou, ou ela vive quebrando o quinto mandamento. Então, para concluir isto, eu quero dizer que, como todo relacionamento interpessoal, ele tem características próprias. Cada caso é um caso, né?
Então, se você desonra e tem pais vivos, mude e comece a honrá-los. Mude e fala: Senhor, a partir de hoje eu mudo minha postura, eu não quero mais as consequências erradas desse ato na minha vida, e eu quero guardar o 5º mandamento. Se você desonra e tem pais vivos, mude de postura e comece a honrá-los. Se você já desonrou seus pais, ou se você vivia desonrando e eles já são falecidos, clame a Deus e peça perdão. Arrependa-se e peça perdão. Quem sabe Ele tenha misericórdia de você e mude a sua sorte. Talvez Ele retire consequências, eu não sei. Peça perdão a Ele, peça misericórdia. E se você honra seus pais que estão em vida, ou se você honrou quando eles estavam em vida, você é alvo da promessa, tem clareza e visão sobre a vida e será de fato muito abençoado, com longevidade e qualidade de vida. Que Deus te abençoe, que esse estudo tenha sido edificante e que você guarde no seu coração o desejo de cumprir e guardar o 5º mandamento. Deus abençoe a sua vida.